Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do 2º bimestre? Se você disse que sim, vamos primeiro fazer uma revisão do que você estudou no ano passado. E o nosso tema de hoje é dinâmica climática e interferência das práticas humanas. Em outras palavras, o que o homem faz que de certo modo interfere no clima e cria uma situação reversiva que trazem danos para a humanidade como um todo. Vamos lá então ver alguns conceitos. Dinâmica climática da Terra, vamos iniciar por essa temática desmembrando esse assunto. Então a dinâmica climática, você já percebeu como o clima tem mudado ao longo dos anos? Estamos convivendo com picos de temperaturas inéditos, aumento do nível do mar, períodos de seca e chuvas mais intensas e fenômenos naturais extremos que ocorrem com reflexos das mudanças climáticas. Às vezes, quando estamos assistindo televisão, diz que fenômenos que há muitos anos não acontecia, há quase 100 anos ou há décadas que não acontecia. Então, são situações que assustam a comunidade científica internacional. Então, para entender melhor o que está acontecendo, é preciso compreender a dinâmica climática, ou seja, como ocorre esse movimento no nosso planeta. Para falar desse assunto, é importante estudar os fenômenos da natureza, como o tempo atmosférico e o clima. Para isso, eu preparei essa ilustração que é muito simples de você entender. Olha só, o clima é influenciado por elementos e fatores climáticos, que faz com que a atmosfera tenha características distintas, dependendo da localização no mundo. Por esse motivo, há vários tipos de clima. Agora, a característica principal dele, conforme a ilustração em verde, é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, você não pode, denominar o clima essas mudanças temporárias que são típicas do tempo. Olha o tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Então, é muito comum que, às vezes, a própria imprensa local ou as pessoas digam, como é que está o clima hoje? Você já pensou se todos os dias o clima mudasse? Como seria a confusão, né? Para a agricultura, para os animais, para a vegetação, para as pessoas de um modo geral? Então, quando você tratar de mudança desse tipo, que ela é momentânea, uma hora está quente, outra hora está frio, outra hora a temperatura está amena, como alguns dizem, estou falando de tempo. Agora, quando é uma situação mais duradoura, quando eu digo clima equatorial, é algo que está fixo. Ali eu sei que ele é sempre essa característica de clima equatorial. A não ser que sofram mudanças que no decorrer de muitos anos os cientistas percebam que realmente já deixou de ser clima equatorial e passou a ter uma outra característica e uma outra denominação. Então essa é a diferença de clima e de tempo. Então olha só, vamos agora ver os elementos do clima. Vimos anteriormente que o clima é composto por elementos e fatores. Então vamos ver os elementos primeiramente. Existem vários elementos ou atributos relacionados ao clima. São eles: pressão atmosférica, temperatura, radiação solar e umidade. Mas vamos ver apenas 3 deles: temperatura, umidade e pressão atmosférica. A temperatura tem a ver com a intensidade de calor existente na atmosfera. Essa que nós sentimos essa sensação todos os dias. Então aí ela se divide em amplitude térmica diária e amplitude térmica anual, como se pode medir isso em números, em estatística. E aí temos a umidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Em alguns lugares é possível ter uma quantidade de umidade alta, como acontece em alguns lugares da Amazônia, e outros lugares do Brasil essa umidade relativa do ar é baixa. Então você tem aí a divisão dela em umidade absoluta e umidade relativa. Quanto à pressão atmosférica, refere-se exatamente à força exercida pelo peso do ar sobre as superfícies. Mas vamos ver isso com cuidado agora a partir das próximas ilustrações. Olha só, então eu tenho aí 20 graus centígrados, refere-se a uma temperatura máxima, e 10 graus centígrados, temperatura mínima. Então essa diferença entre os dois refere-se à amplitude térmica, registrada em um mesmo lugar durante um certo período. Ela pode ser diária, a medida dela, pode ser mensal ou as
mensurações anualmente. E aí eu fiz trouxe aí uma demonstração para vocês que essa amplitude térmica no estado do Acre, ela fica aí em alguns momentos, as altas de vermelho chegam a um pouco mais de 30 graus centígrados, as variações delas médias, e as de azul, que são as temperaturas mínimas, elas estão aí na casa de 20 e poucos graus centígrados, e alguns momentos do ano, principalmente no mês de junho, julho e agosto, ocorre uma decadência dessas temperaturas, ok? Então, para ilustrar como é que é isso. Agora, vamos mostrar quanta umidade do ar e a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor. Ela é dividida em umidade absoluta, que é a quantidade total de água existente no ar, e a umidade relativa, que é a umidade de água presente no ar, em comparação com o necessário para começar a chover. E aí eu trouxe para vocês uma ilustração de Rio Branco, caso específico, sobre a umidade do ar. A data de hoje é 14 de julho de 2021 e que ele mostra que no período 54% de umidade. Aí eu queria mostrar para vocês nessa fita métrica o que isso representa. Olha só, o que fazer em situações diferentes de acordo com cada uma situação aí. Vejam que tem um homem numa reta aí e mostra o quê? Quando ele está no vermelho, o índice de umidade relativa do ar entre 60% e 100% é o nível adequado. Abaixo de 60%, entre os níveis de 20% a 30%, o estado de atenção. E abaixo de 12% de emergência. Então, quer dizer, existem alguns lugares do mundo que a umidade relativa, principalmente nas regiões semiáridas, subsaarianas, que a umidade relativa é baixíssima. E com isso, acontecem problemas, principalmente de desidratação, que pode levar até a morte se a pessoa, num certo período de tempo, não conseguir beber água de jeito nenhum. Então, vejam que o nível, que é o ideal, é 60%. Então, se nós estamos aí na faixa de 54%, a gente está próximo do ideal. É bom lembrar que nós estamos exatamente num período que a gente está com uma temperatura bastante elevada aqui na nossa cidade. E isso faz com que essa umidade se torne menor ainda. Quando está chovendo bastante, a gente consegue recuperar essa umidade, ela fica lá para cima, né? Na casa dos 60%, 70%, 80%. Então aí temos a questão também da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais elevado ele estiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. É uma coisa assim meio estranha de se entender. Agora, o que vai explicar isso então? Isso ocorre porque a força da gravidade mantém a maior parte do ar próxima à superfície. Então, tem maior peso concentrado aonde estão as regiões mais baixas. E eu tenho a ilustração exatamente de Recife, no Brasil, que ele mostra que ele tem uma maior quantidade de pressão atmosférica, porque ela está em relação ao nível do mar, ela está bem próxima ao nível do mar. Então ela tem maior pressão atmosférica nessa região. Aí você vai ver, aí ela está na faixa aí de 0 metro em relação ao nível do mar. Aí chega na Cidade do México, na outra seta, na faixa de um pouco mais de 2.000 metros de altitude, já começa a diminuir essa pressão atmosférica. Depois em La Paz, com um pouco mais de 3,8 mil metros, vai diminuindo essa pressão até chegar o Monte Everest, e aí na faixa de 8,8 mil metros, então você vai ter uma menor pressão atmosférica. Então reforça a ideia aí. Se tiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. E quanto mais elevada estiver em relação ao nível do mar, você vai ter uma menor pressão atmosférica. Quando estiver mais próximo do nível do mar, você vai ter uma maior pressão atmosférica. Fique bem atento na figura, que a ideia está nisso aí. A força da gravidade mantém a maior parte do ar próximo à superfície. E aí nós temos os fatores climáticos, que são as latitude, altitude, continentalidade, maritimidade,
massa de ar, correntes marítimas, relevo. Lembrando que todos esses fatores eles alteram a dinâmica dos elementos atmosféricos que nós vimos para trás, temperatura, umidade, chuva. Só para ter uma ideia, se você tiver um relevo com maior altitude, significa dizer que você vai ter também uma temperatura diferenciada, a umidade também e a quantidade de chuvas nessa localidade. Então, os fatores climáticos são os fatores que dão as condições que determinam e interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massa de ar, vegetação, corrente marítima e até o relevo. E aí, mais uma vez, a correlação. O relevo, quanto mais alto for o relevo, também vai interferir na vegetação, né? Vai ter uma característica diferenciada. E aí, quantas atividades humanas no clima, podemos citar aí o caso das ilhas de calor. Então, você vai perceber que nas áreas do centro da cidade, onde tem maiores atividades econômicas, você vai ter uma maior ilha de calor. Ou seja, ali tem uma concentração de veículos, vai ter uma concentração de indústrias, de tudo que emite calor. Então, aí você vai ver que o perfil de vermelho é maior onde está o centro da cidade. Se aproximando das áreas periféricas, diminui um pouco e na área rural diminui mais ainda. E aí nós temos também a inversão térmica, que é uma intervenção humana. Veja que no primeiro quadro fala do fluxo normal. Então tem o ar quente, que ele vai fluindo em direção das camadas atmosféricas superiores para chegar no ar frio e do ar mais frio. Quando chega o inverno, as áreas superficiais estão com ar frio, sendo que com as partículas de poluentes, ele não consegue se dispersar para a atmosfera e ocorre uma inversão. Volta para a própria cidade, por isso chamado de inversão térmica. E isso causa uma série de danos em função de uma mudança microclimática, que isso não é nada bom para a própria qualidade de vida da população. E aí, com isso, nós temos um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, em função do que acabei de falar, decorrente da queima de combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, pode provocar elevação da temperatura média, pois esse gás acentua o efeito estufa. Esse processo é conhecido como aquecimento global. Olha aí as figuras daquilo que mais contribuem para esse aquecimento global. As indústrias de emissão de combustíveis fósseis, de CFCs, desmatamento, queimada, etc. E aí, uma outra consequência também dessa intervenção do homem no clima, que é resultante também do aquecimento global, são as próprias enchentes. Olha o exemplo de Manaus, já em 2021, teve a maior enchente em 119 anos. Isso é um retrato dessas consequências da intervenção do homem na natureza, que traz consequências também no clima. Olha só nós exercitando. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha características distintas, dependendo da localização do mundo. Com base na informação acima, marque a única incorreta. Não vá marcar a correta aí e errar isso aí, tá bom? Preste bem atenção. Letra A. As interferências humanas no clima trazem consequência para todos. Letra B. As mudanças climáticas comprometem o volume das águas do planeta. Letra C. As interferências humanas são muitas, porém, não modificam as condições microclimáticas e macroclimáticas que difunde a imprensa. Letra D. A agricultura, vegetação, mananciar de água e a qualidade de vida das pessoas são comprometidas pelas agressões ambientais que afetam o clima mundial. E aí fez sua análise da questão que está correta? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo! As interferências humanas são muitas, porém, não modificam as condições microclimáticas e macroclimáticas como difunde a imprensa. Essa seria a incorreta. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse conteúdo ou qualquer um outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!